Olá, bom dia. Sextou. Sextou, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um programa 15 Minutos com Júlia Costa. Jornalismo independente de verdade, com a verdade sempre em foco e feito para você. Obrigada aí pela participação. Hoje a gente tem um tema, assim, bastante complicado, bastante emergente, tá? Que é justamente a desigualdade social que já existia no Brasil e ficou mais evidente, somente mais evidente, porque ela já existia. E também houve, né, uma queda muito grande nas finanças das famílias brasileiras. Então, muita gente que não precisava de assistência social passou a precisar. Hoje eu trago ele, Alan Carvalho, ele que é formador, assessor e consultor em gestão pública, e ele vai falar um pouco mais sobre esse assunto com a gente. Bom dia, Alan, seja muito bem-vindo ao 15 Minutos com Júlia Costa. Muito bom dia, Júlia Costa, a todos os internautas, aos telespectadores do Canal 10 TV Cabo Frio. Muito bom dia a todos, todas e todes. É muito bom poder estar aqui e poder compartilhar essa pauta com vocês. Perfeito, meu querido. Alan, você sabe que aqui a gente vai direto no assunto, a gente tem 15 minutos para passar a informação de 15 a 20, como eu sempre falo. Então, fala um pouco sobre você, né, sobre o seu trabalho, para que as pessoas entendam que você tem conhecimento de causa para falar sobre o assunto. Eu estou atuando, tenho a felicidade e o prazer de trabalhar naquilo que gosto, que tenho paixão. Estou atuando há mais de 30 anos na área de políticas públicas. Comecei no direito da criança e adolescente, fiquei lá uns 15 anos, estou há mais ou menos 14, 15 também na assistência social. Trabalho com formação, capacitação, assessoria e consultoria na área de políticas públicas, transparência, participação e controle social, junto a organismos governamentais, a organizações não governamentais, trabalhadores e usuários da política de assistência social há uns 12 anos já. E participo também, também sou ativista social, faço parte dos fóruns de trabalhadores do SUAS nas 3 esferas, coordeno o Fórum Estadual de Trabalhadores do SUAS de São Paulo e também faço parte da coordenação do Fórum Nacional de Trabalhadores do SUAS. Perfeito. O que é o SUAS? Fala com a gente sobre o SUAS. O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social, sempre muito pertinente às tuas perguntas. É muito importante diferenciar a política de assistência social tal e qual ela se deu, escrita na Constituição de 88, daquilo que é comumente conhecido como assistencialismo, clientelismo e a chaga do primeiro-danismo, tão utilizado do ponto de vista eleitoreiro nas eleições. A Constituição de 88 trouxe as diretrizes da política de assistência social como direito do Estado, dever do cidadão, com caráter emancipatório, promotora da autonomia, nunca da dependência, e, ao mesmo tempo, ela também prevê uma série de conjuntos de programas, serviços, tipificados, organizados, normatizados, uma lei federal que institui o Sistema Único de Assistência Social, que é o sistema, é o primo do SUS, da saúde, e muito inspirado nele, foi assim que nasceu o nosso SUS, o nosso Sistema Único de Assistência Social. Perfeito. É porque a gente tem que saber, né? É como eu sempre digo, eu trago os convidados aqui para me informar também. Como eu faço um combate às fake news, nós da equipe 15 Minutos, né, no caso, foi a Emma Castro, justamente, ela que trouxe, né, você para essa pauta, ela não está com a gente, mas justamente ela que trouxe, né, nos colocou em contato para esta pauta, que eu estava procurando alguém com conhecimento e dados, né, para trazer para a gente sobre isso. E como eu sempre faço esse combate às fake news, eu trago convidados e mostro, né, antes da entrevista, que ele tem conhecimento de causa para falar sobre o assunto. E a gente já vai para a primeira pergunta, porque aqui tem que ser logo, 15 minutos com Júlia Costa. Desigualdade social mais visível na pandemia. Fala com a gente sobre os dados que você tem durante toda essa pandemia e o trabalho que você tem feito. Olha, Júlia, esses dados são bastante gritantes, né? Nós tivemos quedas sucessivas nos orçamentos públicos das políticas públicas, nessa ofensiva ultraliberal que nós temos assistido no mundo e particularmente de forma bastante radicalizada aqui no Brasil, caçando direitos sociais, econômicos e até políticos, e isso se refletiu, explodiu
com a pandemia, né? A nossa desigualdade social foi escancarada, né? A gente consegue perceber hoje que essa desigualdade social também no momento de pandemia afeta a sociedade como um todo, né? Eu costumo dizer que o vírus foi democrático na entrada, né? Ele veio pelo andar de cima, mas na sua presença, na sua permanência, ele acabou se instalando e causando danos, como obviamente se percebe, muito maiores nos mais vulnerabilizados pelo sistema que eu costumo chamar de capitalista, né? Você tem uma ideia, se perguntava do SUAS, rapidamente eu vou introduzir. Nós temos 25 milhões de usuários na assistência social, 17 mil serviços socioassistenciais, 4 mil CRAS, que são centros de referência de assistência social, a porta de entrada para a nossa política, e 2.500 CREAs, que são centros de referência especializados de assistência social. Com relação à pandemia, eu separei alguns dados aqui, né, que espelham bastante a nossa situação, por exemplo, no mundo do trabalho, né? A gente tem aqui os dados que mais de 19 milhões foram afastados do trabalho nesse ano, dos quais 15,7 milhões foram afastados por causa da Covid-19 e 9,7 milhões deixaram de receber qualquer remuneração. Então, imagina o impacto disso na vida das famílias, considerando que nós temos aí em vigor, desde dezembro de 2016, a emenda 95, que impõe o teto de gastos, um limite de gastos públicos para ampliar as políticas públicas. Nós tivemos que fazer medidas emergenciais de orçamento, chamado orçamento de guerra, para poder ampliar esses recursos, mas tardiamente. Mas desde 2016, o conjunto das políticas públicas vem sendo enfraquecido, vem sendo impedido de acompanhar o crescimento decisivo que as demandas têm tido por conta desse arroxo de direitos, por conta dessa ruptura, né, com o estado de bem-estar social que a gente começou a ensaiar com a Constituição de 88 e não chegamos nem sequer perto de consolidar. Então, fala com a gente, no caso o SUAS, ele é o que coordena, né, no caso, o CRAS, o CRES, todas essas instituições, né, esses órgãos, no caso, de assistência social. Eu não sabia sobre isso. Então, ele é um órgão vinculado a algum governo ou é uma entidade? Como é que funciona? Realmente o SUAS é uma informação importante que o pessoal precisa saber e conhecer. O Sistema Único de Assistência Social, né, como eu disse, criado nos moldes da Constituição de 88, é importante salientar que ele não é dádiva de nenhum iluminado e muito menos propriedade de nenhum partido político. Como a gente conversava antes de iniciar o programa, ele veio das bases, ele veio da iniciativa popular, do processo participativo que escreveu a nossa Constituição. Então, ele é patrimônio nosso, ele é patrimônio do povo brasileiro. E ele se institui dessa maneira, de um modo organizado, muito inspirado no Sistema Único de Saúde, onde o equivalente do CRAS seria os prontos-socorros de antigamente, os ambulatórios de hoje, né, onde a pessoa que necessita dessa política é uma política universal, de caráter universal, de porta aberta para atender quem dela necessita. Então, é ao CRAS que as pessoas se dirigem para acessar essa política pela porta de entrada da proteção básica. Para aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade maior, nós temos o CREAS, onde os vínculos já foram rompidos, a situação de vulnerabilidade já é bastante agravada, nós temos serviços especializados para promover o fortalecimento, a recuperação desses vínculos e gradativamente, como eu disse inicialmente, promover a autonomia e a emancipação. Então, esse trabalho que vocês fazem contra as fake news é muito importante, porque elas contribuem para esse tipo de desinformação, que o Estado gasta mal, que o Estado gasta muito, e, na verdade, é exatamente o oposto. Né? Ele gasta mal eu vou te falar, propositadamente. Vou te falar, gasta mal propositadamente, em coisas que não, né, não são importantes também. Deixa eu te falar, eu tive nessa pandemia, justamente... eu perdi 95% dos clientes, eu tenho uma agência de marketing, e como todo mundo fechou, tudo aconteceu, e também trabalho com auditorias e tal, faço um outro trabalho, e, tipo assim, fiquei sem nenhum tipo de assistência social. E aí eu vim descobrir o CRAS, justamente, porque eu tive assistência do CRAS, inclusive fui pedir agora, consegui um negócio da tarifa social, que eu tinha direito, eu nem sabia, através de eu ir lá no CRAS e conversar com a assistência social e explanar toda a minha situação,
eu conseguir informações e assistência, sim. Eu, graças a Deus, não tenho direito e nem preciso do Bolsa Família, mas da tarifa social eu tenho direito e já estou com o papel na mão e vou justamente correr atrás semana que vem disso. Gostaria de destacar que é um trabalho muito importante. E tem muita gente que tem direito de verdade e não sabe, não tem essa informação, não sabe nem como correr atrás, né, no caso. Mas a gente vai levar a informação sempre aqui. E agora eu vou para o outro banner contigo. Olha só, a explosão da demanda, né, de assistência social nesta pandemia. Fala para a gente, assim, quais foram as maiores demandas, né, o que aumentou. Fala com a gente todos esses dados. Tudo aumentou, né? Como você também já disse muito bem, a situação de desigualdade ela é perpétua, desde o descobrimento do Brasil, que ela só se aprofunda. Nós tivemos nos últimos anos mais de 500 mil pessoas que adentraram a linha da extrema pobreza no nosso país. A pandemia escancara, né, as condições de vida indignas de grande parcela da população, vulnerabilizada propositadamente pelo sistema que eu costumo brincar com muita seriedade, chamando de capitalista, onde o fulcro, o centro é o lucro, é a ganância insaciável e não o bem-estar do povo. Agora, você imagina numa pandemia que já fez 140 mil vítimas no país. Todos esses lares enlutados, todos esses lares perdendo o seu arrimo de família ou parte significativa da sua renda, uma outra gama imensa, imensurável ainda, de trabalhadores que tiveram a sua remuneração reduzida, ou até mesmo cancelada, como os dados que eu apontei anteriormente. Imagina quando toda essa demanda vier para a assistência social, que, como eu disse também, já estava defasada. O número de trabalhadores que estão prestando serviço na assistência social, ele vem diminuindo ano a ano, porque os trabalhadores que saem de licença, os trabalhadores que se aposentam, não são repostos, culpa do teto de gastos. E o governo hoje tem um discurso de que, feito esse atendimento emergencial agora, esse orçamento excepcional, essa situação de calamidade que permitiu a ultrapassagem do teto de gastos apenas nesses 7 meses, ele não vai valer para o ano que vem, sendo que nós não temos nenhuma notícia de uma queda significativa da pandemia, muito pelo contrário, os números persistem, o platô está em torno de 700, 800 mortes por dia, ainda não está definido se vai ter recontagem ou não, se pode ter segunda onda ou não, e estamos aí abrindo, flexibilizando várias frentes. Então, tudo isso representa uma demanda em potencial que pode, de novo, aumentar, aumentando o número de contágio, aumentando tudo isso mais uma vez. Então, a explosão vai ser muito grande. É porque justamente quando a pessoa ela se enferma, né, ela justamente contrai o vírus, eu tive o coronavírus e passei muito mal, né? No caso, não é uma gripezinha, não é uma gripezinha. E, tipo assim, as pessoas, milhões de pessoas contaminadas. 4 milhões e meio. Pois é, milhões. E fora, vamos tirar que 30% dessa margem tenha passado mal como eu, então não tem como trabalhar. Além do que, as pessoas não respeitam, né, o distanciamento social. O brasileiro está louco com esse negócio dessa pandemia. Nós não fomos preparados para estar em quarentena, isso é fato. Mas depois que começou o pessoal a trabalhar, a retomar gradativamente, porque a gente precisa trabalhar, não tem jeito, né? Mas, tipo assim, o pessoal foi para a praia sem máscara, desobedecendo tudo, mostrando, né, uma incivilidade muito grande no caso. E uma falta de respeito e amor ao próximo. Por quê? Porque tipo assim, eu não acredito em um lockdown no Brasil, porque a gente não tem nem estrutura, não fez nem o isolamento social corretamente. Em ano eleitoral aqui, em ano eleitoral, né? E ainda tem a história, né, do Drauzio Varela, que é um palhaço, né, no caso, para chamar os outros para ser mesário voluntário. Primeiro ele já começou com a palhaçada da gripezinha. Depois, já toda hora dá uma fora. Agora, mesário voluntário no meio da pandemia realmente é inacreditável, né? Não vamos nem comentar, não vou nem comentar muito, porque a pauta não é ele. Um dia eu vou trazer uma pauta dele aqui, porque realmente não existe. É importante ainda, Júlio, sobre esse banner, me desculpe complementar, é necessário lembrar que a assistência social tem também como um dos seus eixos fundantes a intersetorialidade. Ela não resolve tudo sozinha. Ela precisa da habitação, ela precisa da saúde, ela precisa da educação, e todas essas políticas estão sucateadas. Para o ano que vem, a previsão é sombria. O orçamento da saúde e da educação juntos estão menores que o orçamento da defesa. Ou seja, o governo que aí está prioriza bala, bomba, salário de militar e pensão integral garantida do que o atendimento à população que mais precisa. Infelizmente.
Agora, se o fala com a gente, né? Eu sempre trago aqui opiniões, né, técnicas, eu peço uma opinião técnica, que são dados e fatos, né? E uma opinião analítica. No seu caso, o que você pensa? Quais políticas públicas seriam necessárias para os mais vulneráveis, né? Toda essa parcela de nós, da nossa população, né? Para que conter e amenizar um pouco essa desigualdade, até que haja uma vacina, até que se repreenda toda a economia, até que se normalize. O que você pensa que deveria ser feito? Já atualmente, como eu disse, né, o Estado está bem defasado em cumprir outra determinação da Política Nacional de Assistência Social, que é a primazia do Estado na sua execução. Ele se desresponsabiliza e transfere a organizações sociais, que têm feito com muita competência, na maioria dos casos, esse trabalho, né, mas desobriga também o Estado de assumir diretamente o seu papel. Então, a primeira questão seria a reversão total, né, do processo orçamentário, injetando recursos significativos para, primeiro, ampliar a porta de entrada. Nós não temos condições de nem atender a demanda reprimida hoje, anterior à pandemia, né, quiçá durante e quiçá quando esse tsunami pós-pandemia de fato começar a aportar em massa, né, nas portas de entrada nos CRAS da política de assistência social. Então precisamos de concurso público, precisamos ampliar significativamente, porque este processo da pandemia, ele não vai se resolver com 6 meses, com 1 ano de política de assistência social. Vai ser necessário anos para restabelecer isso. As estimativas dão conta que de 10% a 15% do PIB pode sofrer impacto negativo, né, com essa situação de pós-pandemia. Então, a saúde precisa de investimentos, a educação precisa de investimentos, a habitação, principalmente, a carência total de uma política habitacional, sobretudo para os mais vulnerabilizados no país, escancara que a pandemia progride a passos largos na periferia, justamente pela concentração, pelas habitações indignas que as pessoas são obrigadas a morar por furto desse modelo excludente, desse Estado genocida, desse Estado que não protege, desse Estado que, ao contrário, executa a necropolítica, aonde a morte desses mais vulnerabilizados é aceita normalmente, banalizada, naturalizada. Então nós precisamos de uma geral, um investimento massivo em todas as áreas. Não dá para discriminar, porque todos os serviços vão ter uma explosão de demanda. Idosos, criança e adolescente, mulheres vítimas de violência, pelo isolamento social, esses números também explodiram. Então todas as áreas de política pública, sobretudo para os mais vulnerabilizados, precisam de uma injeção muito significativa de recursos para que a gente possa reverter essa situação. E nós temos aí um rio de dinheiro enorme que vão pagar rentistas que estão lá envolvidos com a ciranda financeira dos pagamentos das dívidas públicas, que é a grande sangria dos recursos que faltam para a execução das nossas políticas públicas no país. É sempre o que eu digo, né? É o que eu luto. Sempre, né? Tudo para eles, para os políticos no Brasil, e nada para nós que pagamos os salários deles. É impressionante. Só havendo uma reforma política, já o fim dos privilégios políticos para os, né? Só assim a gente vai ver uma mudança no Brasil, uma mudança de cultura, de deixar de idolatrar qualquer tipo de partido, qualquer tipo de político e começar a cobrá-los, né? Pelos salários que a gente paga do nosso bolso, 47% de tudo que a gente consegue ganhar, né? Lutando, trabalhando, levantando às 4 da manhã, às 5 da manhã, a gente dá para eles, né? De impostos. Gostaria que houvesse uma consciência, uma reforma política. Alan, aqui é 15 minutos com Júlia Costa, e você sabe, eu te expliquei, não é nunca 15 minutos, porque eu trago informações importantes, mas também não deixo ficar muito longo, porque hoje a gente já não tem mais tempo nem paciência para ver, né, programas longos. No caso, esse programa fica gravado, tá? Então a pessoa pode, quem quiser, quem não puder estar assistindo agora, pode acessar nossas redes sociais, e tanto da equipe 15 Minutos, quanto o canal 10 Cabo Frio TV, e assistir na oportunidade, tá? Faz as suas considerações finais para a gente, que daqui a pouco a gente já vai ter que encerrar. É importante o envolvimento de todos na defesa do SUS, na defesa do SUS. É importante prestar muita atenção nesse momento político que nós estamos vivendo, acompanhar os candidatos e eleger aqueles que são comprometidos com o Estado protetivo, com políticas públicas, sobretudo para os que mais precisam, mas para os que precisam não tão mais assim,
também para que a gente possa ter de volta um Estado protetivo, não um Estado genocida, não um Estado promotor da necropolítica, mas um Estado que promova a vida e vida em abundância. Estamos juntos, é importante que trabalhadores e usuários se organizem para participar dos espaços de controle social do SUAS. Nós temos conselhos municipais, estaduais e nacionais com assento de trabalhadores e usuários, onde se delibera a política e é uma frente de luta importante de resistência e luta. Estamos juntos, seguimos em frente na resistência e em defesa de todas as políticas públicas. Muito obrigado por essa participação, Júlio Costa, toda a equipe 15 Minutos e também ao canal 10 TV Cabo Frio. Não, obrigada a você por trazer essas informações importantes. E é realmente, como você diz, o SUS e o SUAS, né, e todas as políticas públicas que temos, é suprapartidário. Não pertence a partido nenhum, não pertence a político nenhum, tá? É nosso, tá, galera? Eu vou encerrar com o pessoal e volto contigo nos bastidores, tá bom? Ótimo, tudo de bom. Bom, galera, esse foi mais um 15 Minutos com Júlio Costa, a gente sempre trazendo a informação da fonte e consciência, né? A gente precisa ter consciência que o SUS, o CRAS, o SUAS, as políticas que foram construídas, né, de assistência social no Brasil durante todos esses anos, com esses governos e desgovernos e tudo isso, não é de partido nenhum, não é de político nenhum, e sim do povo brasileiro. Nós temos sim que apoiar o SUS, porque a gente viu que sem o SUS não funciona. Teve países nos Estados Unidos, por exemplo, eles não têm SUS, um sistema único de saúde. Tudo é pago, tudo é plano de saúde. E muita gente morreu, por quê? Porque não teve atendimento, entendeu? Porque não podia pagar, ou gente que foi atendida e se endividou milionariamente. Então vamos valorizar o SUS, sim. O SUS é nosso, é do povo brasileiro, e o SUAS também. Um grande beijo, um grande abraço, muito obrigada pela participação de todos, tá? Semana que vem trago convidados especiais, temas imperdíveis também. Um bom final de semana para vocês. Um beijo aí, um abraço para todos do Canal 10 que nos acompanham no Cabeado e nas redes sociais do Canal 10, Cabo Frio TV. E até a próxima. 15 Minutos com Júlio Costa. A verdade sempre em foco. Fui.